Neste momento bastante oportuno, nós queremos cumprimentar os nossos ouvintes, desejando a todos uma boa tarde. E por esses minutos que estamos aqui, nós queremos contribuir para levar a mensagem de Jesus, que Ele ordenou que fosse anunciada em todo o mundo. E esta é mais uma oportunidade, mais um momento em que está acontecendo o cumprimento desta ordem do Senhor e Salvador Jesus. E com muita satisfação eu quero fazer uma leitura, apresentar aqui um texto da Bíblia Sagrada. E essa parte que a gente vai apresentar está registrada na carta de Paulo, apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo a um companheiro seu chamado Tito. Então, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, é a passagem da leitura. E nesta passagem nós encontramos uma afirmação extraordinária, uma afirmação que com certeza interessa a cada um de nós. E então, na medida do possível, se o prezado amigo puder prestar atenção no que Paulo está escrevendo aqui, talvez em rápidas palavras a gente diga um pouco quem era Paulo, quem foi este homem. Só para adiantar, ele era uma pessoa que odiava os seguidores de Jesus Cristo, mas um dia Jesus apareceu a ele e Jesus demonstrou a ele que é o Salvador, que é o Messias, aquele que veio para resgatar a humanidade. E a partir daquele momento, Paulo viveu uma transformação na sua vida. E é essa transformação que o Evangelho é capaz de operar na vida de cada pessoa humana, na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer um que assim ouvir esta palavra e acreditar nela. Então, Paulo escrevia a esse seu amigo, e quando ele escrevia, ele disse assim: preste bem atenção na fala de Paulo aqui no texto. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta é a passagem de Paulo aqui registrada, que nós queremos trabalhar o entendimento sobre esse texto nesta hora. E eu acho muito proveitoso, depois de uma leitura, fazer a repetição dela, para que ela fique mais fixada na nossa memória, no nosso entendimento. Boa tarde, tudo bom? Então eu quero fazer isto também agora. Olha o que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os seres humanos. Eu sei que esses poucos minutos que temos aqui não serão suficientes para que a gente possa abranger e abordar a extensão daquilo que está mencionado nesta leitura. Mas eu espero que seja o suficiente para que desperte no nosso amigo o interesse por aquilo que está sendo proposto nessa leitura que nós acabamos de fazer. Vamos lembrar novamente a leitura, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Particularmente, eu gosto muito de falar
sobre salvação. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre salvação. E eu sei também que muitos não acreditam sobre salvação. Mas esse é o detalhe que muito importa a gente compreender. Porque não saber sobre salvação é uma coisa. É quando a gente nunca ouviu falar sobre ela. Quando ninguém nunca nos trouxe essa oportunidade de saber sobre salvação. Outra coisa é não acreditar. Não acreditar é quando alguém já falou para nós. Quando já ouvimos de alguma forma sobre salvação. Mas não demos importância. Não valorizamos o seu significado. Mas quando a própria Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos informa que quando a gente já teve a oportunidade de ouvir sobre a salvação e mesmo assim não acreditou, não deu importância, a responsabilidade por isso é toda nossa, é toda de quem ouviu. É toda de quem ouviu e não deu importância. Por outro lado, se alguém ouve sobre salvação e consegue acreditar que essa palavra é verdadeira, e então passa a fazer os procedimentos necessários para alcançar essa salvação, então ele será beneficiado com aquilo que está falando aqui, que a graça de Deus trouxe a salvação a todos os homens. Então, quando diz que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, vamos falar isso nas nossas palavras, na nossa compreensão mais comum. Primeiro, eu quero trazer um significado da palavra graça. O que é graça? Se formos fazer um estudo do seu significado, nós iremos descobrir que a palavra graça significa um favor imerecido. Ou seja, quando alguém faz por nós um benefício o qual nós não merecemos, nós não merecíamos. Então isso é graça, um favor que nós não merecemos, certo? Então preste bem atenção nisso. Graça é favor não merecido. Você não merece, eu não mereço. Mesmo assim, Deus te oferece algo que você não merece. O pecador, o ser humano, não merece a salvação. O que o ser humano merece, pela sua desobediência contra Deus, é a condenação pelos seus erros, pelos seus atos pecaminosos. É isso que cada criatura humana merece, é ser condenado porque é um pecador desobediente contra Deus. Mas quando nós encontramos nesse trecho, dizendo a graça de Deus, o favor de Deus em nos oferecer algo que nós não merecemos, a salvação, embora, apesar de nós não merecermos a salvação, Deus nos oferece ela pela sua graça. Então a salvação é um favor de Deus para nós, o qual nós não merecemos. A graça de Deus, então já podemos entender o significado da palavra graça. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. E aqui entra um outro ponto que eu faço questão também de mencionar, de enfatizar. Olha só. Graça, favor e merecido. Graça, favor e merecido que significa que Deus está oferecendo algo que nós não merecemos. E o que é que Deus está oferecendo e que nós não merecemos? A salvação. E quando diz que Ele está oferecendo a salvação, Ele
nos apresenta um detalhe extraordinário. É porque ele diz que ela está sendo oferecida a todas as pessoas. Então, quando diz que a salvação está sendo oferecida a todas as pessoas, meu amigo, significa que você também está incluído neste plano. Significa que essa salvação é também para você. Você também é um alvo da salvação de Deus, porque essa graça se manifestou a todas as pessoas. Então sinta-se incluído neste projeto de salvação de Deus. A graça de Deus se apresentou trazendo a salvação até você. Mas talvez ainda exista uma pergunta que não esteja clara para você, mas eu faço questão também de esclarecer. Bom, a graça de Deus, já explicamos o que é a graça. Está trazendo o que a todos os homens? A salvação. Então, mas o que é salvação? Meu amigo, eu te pergunto, sinceramente te pergunto neste momento. Você sabe o que é salvação? Será que o querido amigo que me ouve neste momento sabe o que é salvação? Eu quero dizer que essa é a pergunta mais importante da sua vida. Não existe uma outra pergunta que seja tão importante na sua existência quanto esta. Você sabe o que é salvação? Você tem noção do que isso significa? Para que você possa se interessar e se empenhar para alcançar a salvação. Eu quero te dizer o que é isto, e eu sinceramente espero que você tenha a sensibilidade de perceber o que é salvação. Acontece que Deus nos criou, e quando Deus nos criou, não existia morte, não deveríamos morrer, mas por causa do pecado é que a morte entrou. A morte existe por causa do pecado, e então a morte é simplesmente uma consequência desse pecado. Então por isso é que todos nós sabemos que um dia iremos morrer. Este corpo que nós temos, um dia irá perecer. Mas o que é salvação? A salvação é um projeto que Deus tem, onde Ele nos promete, Ele nos afirma, Ele nos garante que apesar da morte ser uma realidade, apesar de que um dia esse nosso corpo irá perecer, mas Ele que fez esse corpo que nós temos agora, Ele também é poderoso para nos restabelecer novamente, nos dar um novo corpo imortal, para que possamos viver com Ele eternamente. Em rápidas palavras, isto é salvação. Vou explicar de outra maneira, esclarecer um pouco mais. Salvação significa que aqueles que a alcançarem através do crer na mensagem de Deus, os que alcançarem a salvação, mesmo depois que eles morrerem, eles irão reviver outra vez para uma vida eterna com Deus. Isso é salvação, e é isso que Deus está nos oferecendo de graça, porque nós não merecemos e nem temos condições de alcançar, mas aqui o texto que foi lido diz que essa graça se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Veja o que é salvação. Você vai aceitar simplesmente esperar a morte chegar e não saber qual será o seu destino eterno, se a salvação está sendo oferecida de graça a você? Eu particularmente acho um desperdício muito grande alguém ouvir sobre isso e não se interessar por isso, pela salvação. Porque
O momento de você alcançar a salvação é aqui na terra enquanto está vivo. Por quê? Porque para alcançar a salvação é preciso crer na palavra de Jesus. E você só consegue crer enquanto está vivo. O morto não acredita em nada, ele não escuta nada, ele não tem mais como tomar nenhuma decisão. Então você pode tomar uma decisão enquanto está aqui nesta terra. Então você estará garantindo a sua salvação. Faça isto. Garanta a sua salvação através de Cristo. Isto é real, isto é uma realidade. Você sente. Como é que você vai sentir a salvação? Você reconhece que é um pecador. Você decide deixar o pecado. Você se arrepende dos seus pecados. Jesus te perdoa de todos eles. E nesse momento você se sente que alcançou a salvação. Porque a salvação, ela é para um pecador arrependido. Não é para um pecador que continua no seu pecado. É para um pecador que se arrependeu, que resolveu deixar o seu pecado, que resolveu pedir perdão a Deus. Esse pecador é o que recebe a salvação. É para um pecador arrependido dos seus atos pecaminosos. É tudo o que você precisa fazer para encontrar e para receber esta salvação. É se arrepender e deixar os seus pecados. Na linguagem bíblica, isso quer dizer arrepender-se e converter-se, que significa mudar de vida para viver, em vez de viver uma vida mundana, pecaminosa, mergulhada no pecado, passar a viver uma vida com Deus e para Deus. Entregue inteiramente em suas mãos. E é isso que Deus quer para mim e para você. Receba esta palavra, guarde no seu coração e se interesse por este assunto que muito lhe importa. E eu quero agradecer a oportunidade neste momento. Em nome de Jesus, muito obrigado.